Se você já viu neve em algum filme, foto, ou sei lá, a chance de você querer ter visto ela pessoalmente é bem alta. E eu, sinceramente, morro de vontade. E o pior de tudo é que não neva onde eu moro. Então, usando todos os meus conhecimentos, eu mandei e-mail perguntando para alguém que sabe, para entender por que não neva aqui. Mas o Brasil se parece mais alguma coisa com isso aqui. Então, para resolver essa questão, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é como que a neve é formada. Bom, eu sou o Ricardo Camargo, eu sou professor de meteorologia no IAG, USP, dou aula lá há 23 anos. Olha, o processo de formação de neve, ele se dá no interior das nuvens quando cristalzinhos de gelo, na forma de pequenas agulhas, vão se aglomerando, vão se juntando, até formar um floquinho que tem massa suficiente para começar a cair, para começar a precipitar. Quando as condições da superfície são frias o suficiente, esse floquinho é mantido, né? A neve, então, se mantém junto à superfície. E a gente tem aqueles acumulados de floquinhos brancos de neve que a gente está acostumado a ver nos filmes lá da Europa, dos Estados Unidos. Ok. Mas uma coisa eu não entendi. Eu já vi granizo, porque tem granizo onde eu moro, e não neva. Qual que é a diferença entre eles? A diferença principal entre o floquinho de neve e o granizo, que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, o processo de formação do granizo é bem diferente, né? O granizo é uma situação de nuvens muito mais desenvolvidas verticalmente, nuvens que atingem níveis verticais muito mais elevados e que têm correntes ascendentes muito intensas. Então, muitas vezes uma uma gota congelada, ela começa a cair, mas ela é ressuspendida por essas correntes ascendentes e acaba aglomerando, acaba aglutinando mais gotas frias que vão se congelando em torno daquela gota, formando um cristal cada vez maior. Esse cristal eventualmente sai da corrente ascendente, começa a cair de novo, começa a ser erguido de novo, aglomera, né, acumula, aglutina a água que vai congelando em torno dele e o cristal vai crescendo em camadas, digamos assim. Então, é basicamente uma vida mais longa de um gelo dentro da nuvem e esse gelo pode crescer, diferentemente da neve, que eram cristalzinhos flutuando que acabam se unindo e acabam precipitando e se mantendo como neve caso as condições em superfície estiverem frias o suficiente. Existem situações onde você chega a formar neve, mas você tem no caminho da neve até o chão, ela derrete novamente e pode criar aquelas chuvas congelantes. Existem vários fenômenos associados a esses diferentes tipos de formação de gelo dentro da nuvem e como que esse gelo chega na superfície a partir da condição atmosférica que ele atravessa, né? Que o gelo vem caindo, atravessando umas camadas de ar, né? O Brasil é muito grande. Não é possível que não tenha nenhum lugar nele que não neve. O que esses lugares que nevam têm que os outros não têm? Localização em latitudes mais altas, mais próximas ao polo, né? Ou altitudes maiores são ingredientes fundamentais. Aqui no Brasil a gente consegue atingir essas condições de altitude, não tanto de latitude, né, mas de altitude, altura em relação ao nível do mar, lá na Serra Gaúcha, onde normalmente a gente ouve essas condições de formação Hum, de neve. São situações associadas à incursão de ar frio, que associados com a topografia, né, e a condição atmosférica sobrejacente, a camada atmosférica por onde esse material, esse gelinho vai cair, permite que a gente tenha essa condição alcançando, né, o nível da superfície formando gelo, formando a neve. Não é muito comum, são algumas situações de inverno bastante intensas que a gente tem esse tipo de formação. então isso explica porque só neva algumas horas ou alguns períodos e não temos temporadas de neve então, né, professor? Justamente, justamente. Essa questão faz com que a gente tenha ali uma noite, às vezes duas noites seguidas, ou às vezes até um pedaço de um dia só com neve. Não é meses, dias e semanas nevando como a gente vê aqueles acumulados, né? Às vezes chega a acumular porque é uma quantidade razoável para aquele momento, para aquela circunstância, mas não é uma temporada, não é algo super esporádico e isso depende
de condições da entrada de ar frio e de como que a atmosfera, em aspecto tridimensional, né, como é que ela está configurada. Pensando bem, professor, se um dos pré-requisitos para que tenha neve é que o clima esteja mais gelado e a gente está passando por um aquecimento global, a gente pode esperar que menos neve aconteça no planeta? Olha, numa situação mais aquecida, é de se esperar que a gente tenha uma possibilidade menor, né? Só que o que a gente tem que imaginar é que os eventos extremos eles vão continuar acontecendo. Então, mesmo numa situação mais aquecida do que agora, as ondas de frio vão continuar acontecendo e casos como esse que a gente acabou de falar vão continuar acontecendo. É de se esperar que a frequência de ocorrência diminua um pouco, porque as condições mais aquecidas vão tirar um dos ingredientes para a formação. Porém, quando a gente pensa que o sistema climático terrestre está acumulando energia, os eventos, os transientes meteorológicos, eles estão aí para redistribuir calor. Eles querem jogar frio para o lado quente, ar quente para o lado frio. E mesmo havendo um aquecimento, sempre vai haver o lado quente e o lado frio. Então, é até de se esperar que os transientes fiquem mais intensos, fiquem, apesar de menos frequentes, que eles fiquem mais fortes do que esses que a gente conhece agora, nesse intuito de redistribuir a energia. Então, pode ser que a frequência de ocorrência diminua, mas pode ser que a severidade dos eventos, quando ocorram, sejam até maior do que o que a gente já experimenta hoje em dia. Se você lê notícia ou mora no sul do país, você deve ter ouvido falar ou até visto o ciclone que passou pelo Brasil. E se você não está sabendo, bem, agora você sabe, vai ler notícia depois que acabar esse vídeo. Eu queria saber se esse ciclone pode de alguma maneira trazer neve para onde eu moro. Tipo, as esperanças são as últimas que morrem, não é mesmo? Eu acho que numa situação que nem essa que nós estamos vivendo agora, no comecinho de julho, aqui no sul-sudeste, né, com a atuação desse ciclone bastante intenso ali na costa do Uruguai, do Rio Grande do Sul, inclusive denominado ciclone bomba, né? Ciclone bomba porque ele apresentou uma diminuição de pressão atmosférica no seu centro bastante intensa nas últimas 24 horas, né? Esse é um critério para você chamar um ciclone de ciclone bomba, como se ele tivesse um abaixamento de pressão muito rápido, tá? Eu não vi exatamente os valores para esse ciclone, mas sempre que a gente vê essa designação, algum meteorologista usou essa designação, o repórter acabou aproveitando e as pessoas acham que o repórter é que está exagerando, mas existe essa terminologia, tá? No caso desse ciclone, vale até a pena chamar a atenção nessa questão da diferença entre neve e granizo, né? Quando você tem a frente passando, aquela situação onde o ar quente está sendo trocado pelo ar frio, nessa situação a gente pode ter a formação de granizo, uma, um levantamento de ar quente e úmido bastante intenso, formação de nuvens bastante desenvolvidas, e aí a formação de gelo, né, no interior da nuvem é bastante potencializada e a gente tem, né, é, a neve, se fosse formar numa situação como essa, ela iria se formar depois da passagem do sistema. Quer dizer, na hora que o ar frio de fato entrou, aonde você tem a condição atmosférica que mantém aquela situação fria, né, até a superfície, aí sim você teria a condição, uma vez de formada os cristais, os floquinhos de neve, os cristais de gelo se juntando para formar os floquinhos de neve e depositarem na superfície, isso aconteceria na parte mais da retaguarda do sistema, quer dizer, o granizo aconteceria na hora que o ar quente estivesse sendo levantado de uma maneira bastante abrupta, um sistema bastante intenso, e o ar frio da retaguarda e mais as condições da retaguarda formando as condições propícias para a neve. Então, é interessante olhar num caso como esse que nós estamos vivendo agora, a diferença dos hidrometeoros que seriam formados, né? É o nome então dessas partículas formadas por água que estão presentes na atmosfera, os hidrometeoros que seriam formados durante a passagem de um sistema intenso como esse que a gente está tendo agora. Então, acho que é um assunto interessante aí que é, diferencia bem esses dois tipos de elementos presentes nas nuvens. Acho que isso põe um fim no mistério de que por que não neva aqui onde eu moro.
Mas até o final da quarentena não vou conseguir ver de qualquer jeito. Então é melhor eu sentar, esperar, fazer mais vídeo e ver o que acontece. Se você gostou, deixa um joinha. Se você não gostou, deixa um dislike aí. E até a próxima. Falou!